Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 23 e hoje vamos falar um pouquinho sobre aconselhamento mediúnico. Eu tenho mais de 35 anos de casa espírita, a mesma casa aliás, e sempre procurei ouvir os conselhos, me orientar com a dirigente da nossa casa espírita. É uma senhora muito sábia, muito querida e que sempre me ouviu com muito carinho, com muita paciência e sempre me recomendou: tenha fé, filhinha, ore, filhinha, vamos orar, filhinha. Em mais de 35 anos eu nunca saí de lá com uma solução, com uma coisa mais prática, mais direta, uma resposta para as minhas ansiedades ou uma indicação de como resolver esse ou aquele problema. Sempre, muito sabiamente, vamos orar, filhinha. Tenha fé, filhinha. Ore, filhinha. E eu não entendia, por que os espíritos não podem me dizer, pelo menos me dar uma dica, né? Poxa, frequento a casa espírita e nada, não me dizem nada. E ela, muito sábia, me ensinando que o caminho é a oração e a fé. A oração, porque a prática, o hábito da oração vai mudando a nossa forma de enxergar as questões da vida, os problemas da vida, vai nos dando mais resiliência, vai nos dando mais positividade, mais otimismo, mais serenidade, mais calma, e vai abrindo um canal de comunicação com os espíritos protetores que estão sempre aí ao nosso lado, mas que quando a gente tem o hábito da oração, a gente abre um canal de comunicação com eles para nós ficarmos mais receptivos para as suas intuições, para a sua ajuda, que é sempre uma ajuda sutil, nunca é uma ajuda ostensiva, mas é uma ajuda que acontece, que vem por uma ideia, por uma conversa, sempre a ajuda está presente. E quando nós nos desprendemos do corpo físico através do sono, nós nos encontramos com esses protetores e eles nos orientam. Então, a casa espírita, sendo uma casa espírita responsável, ela não pode ir contra o que diz o Evangelho. E o que diz o Evangelho? Nós temos aqui no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós temos um item que fala, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então fala da responsabilidade mediúnica. Também no capítulo 26, dar de graça o que de graça recebestes, também se fala da mediunidade e da mediunidade gratuita. Então, o próprio Evangelho aconselha que a primeira função do médium é a reforma íntima. Emmanuel, quando perguntado sobre qual a primeira obrigação do médium, ele respondeu: evangelizar-se a si mesmo. Então, a mediunidade é um chamamento para, em primeiro lugar, a reforma íntima. E orientar, se é que podemos, é só pelo Evangelho, só orientando a cultivar a oração, a fé e a trabalhar na reforma íntima e não oferecer soluções, que é uma atitude irresponsável e que também se afasta do que dizem os espíritos no próprio Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e no restante da obra de Kardec, O Céu e o Inferno, Obras Póstumas e Revista Espírita, sempre orientando o médium para a responsabilidade, o seu compromisso, para a utilidade da mediunidade e que não se presta a trivialidades e muito menos a qualquer tipo de interferência na vida pessoal ou no livre-arbítrio. É claro que às vezes alguma ajuda para algum problema a gente tem na forma de indicação, às vezes até através de um médium com uma inspiração, quando é permitido por Deus, ele nos dá uma notícia, uma forma de nos ajudar, isso acontece, mas não é uma prática usual de você ir para o centro para se consultar e sair de lá com as respostas
que eu sei que a gente quer, porque quando a gente está com um problema, a gente quer dividir com alguém e quer que alguém nos diga o que a gente tem que fazer, já que a gente não consegue resolver sozinho. Então, por que os espíritos não vão e dizem logo de uma vez o que a gente pode fazer, né? Mas eles não fazem isso. Deus nos deu livre-arbítrio, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, e eles não interferem no nosso livre-arbítrio e não podem. Então, o tipo de aconselhamento que a casa espírita responsável vai te dar é o que está no Evangelho. Então você tem que conhecer o Evangelho para você ter um parâmetro. Se está fora daquilo, você já fica esperto. Por quê? Porque médiuns há de todo tipo e espíritos também. Eu venho repetindo isso em todos os vídeos. Espírito que é? Somos nós. A gente morre e a gente vira espírito. Quem é bom continua bom, quem é ruim continua ruim. E não é porque a gente morreu que a gente vira santo ou que atinge toda a sabedoria do mundo, porque não é assim. Então, espíritos há de todo nível. O espírito diz o que quer, o que quer dizer. E não existe nenhum médium que possa atestar 100% a veracidade da identidade do espírito que se apresenta, dizendo que é A, B ou C. A gente tem que filtrar as mensagens e o nosso filtro é o Evangelho. O nosso filtro tem que ser o Evangelho. Então, não é porque o espírito que disse que você vai respeitar porque o espírito sabe. Nem todo espírito sabe. E os que sabem não podem dizer. Eles são muito limitados, eles querem o nosso crescimento, eles querem que a gente aprenda pelo próprio crescimento, então eles fomentam o nosso crescimento, a nossa fé, a nossa busca por uma saída, a serenidade, nos amparam, mas não vão lá e dizem, olha, vai por aqui, faz isso, não faz aquilo, fecha tal negócio, faz tal coisa. Eles não vão fazer isso. Então, se você tem esse tipo de orientação, você já sabe que tipo de espírito está te orientando. Nós temos também a questão dos médiuns, tem alguns médiuns que têm o personal guia a tiracolo, né? Tem sempre o guia lá a tiracolo, tá sempre disposto, 24 horas por dia disponível para te atender e para responder tudo o que você pergunta. Responde a tudo e a todos, tem sempre a resposta pronta e orienta aqui, orienta ali e às vezes até dá bons conselhos, às vezes até dá bons conselhos. E eu não estou falando aqui de mediunidade paga, porque mediunidade paga, então, não é nem mediunidade, a gente sabe que é outra coisa, né? Mas às vezes o médium não cobra, é médium, mas que se presta, tem o seu personal guia, ali a tiracolo, e responde tudo a todo mundo, às vezes até com a melhor das intenções. Mas não importa, isso denota uma obsessão do médium. Porque os espíritos, se são bons, se são evoluídos, eles também são ocupados, eles têm tarefas a fazer. Eles não ficam ociosos na espiritualidade ou então de plantão a serviço de algum médium para atender e responder a tudo que perguntam. Os espíritos bons têm ocupação e não se intrometem na vida material das pessoas, orientando A, B ou C, porque o foco deles é a nossa elevação moral e não material. Então aqui no espiritismo não dá pra gente fazer pacto com Deus de eu te dou X e você me dá uma casa. Aqui no espiritismo isso não funciona, não existe. Então as questões materiais são da vida material, não são a primeira ocupação dos espíritos. A ocupação dos espíritos é a nossa elevação moral. Então é aí que eles vão concentrar os seus conselhos para nós. Então, um médium que tem lá o personal guia é uma questão, até se for bem intencionado, precisa se orientar, estudar mais a doutrina espírita e canalizar a sua mediunidade para algo realmente proveitoso, útil, com orientações sérias, com base no Evangelho e dedicando o seu trabalho a auxiliar os irmãos em sofrimento do outro lado da vida e desse lado da vida aqui, evangelizando. Existe também, é uma coisa que a gente às vezes observa nas casas espíritas, um dirigente que tem o guia da casa espírita, né? E que pede orientação para esse guia espiritual, que é o coordenador espiritual dos trabalhos da casa espírita. Isso a gente vê muito. Aqui a questão é a gente corre o risco da unanimidade.
tudo que se faz, esse médium que é o dirigente e o guia que é o protetor da casa, tudo é lei, e aí nós corremos o risco da unanimidade. Até nem Chico conseguiu unanimidade, até as obras de Chico Xavier foram questionadas e contestadas dentro da própria doutrina espírita, quando ele trouxe, por exemplo, as obras de André Luiz, com informação além das que Kardec trouxe. Então, até Chico Xavier, que é um médium com uma seriedade, um homem assim muito íntegro, de excelentes intenções e com uma obra vasta em prol da doutrina espírita, até ele foi questionado. Então, quando nós temos dirigentes e médium, dirigentes que têm o guia da casa e pedem orientação, e o guia sempre está orientando a tudo que acontece na casa e a todos os membros da casa, fica um sinalzinho de alerta, porque toda unanimidade é perigosa, temos sempre que questionar e sempre nos guiar por Kardec e nos guiar pelo Evangelho, sabendo que os espíritos não se ocupam da nossa vida material, não se ocupam de trivialidades, não se ocupam das nossas decisões do dia a dia, e se conselhos nos dão, é para a nossa elevação moral, não podem tirar da nossa vida as provas as quais nós temos que atravessar, não podem, e não interferem no nosso livre-arbítrio. Então esse é o guia que a gente tem que ter. Então se você vai na casa espírita esperando sair com respostas e te mandam orar, você sai de lá meio frustrado, mas olha, fique contente que você está no lugar bom, você está no lugar certo, porque a oração e a sua reforma íntima e o seu fortalecimento na fé é o melhor caminho. E eu quero continuar esse vídeo, vou dividir no próximo, eu vou falar de uma coisa que me perguntam muito. Como que os bons espíritos trabalham e se aproximam de médiuns que não são tão bons. E vou falar do caso que sempre me perguntam, que é o do João de Deus, tá bom? Então vamos continuar esse papo no próximo vídeo. Até já!